Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matematicamente Falando e hoje a gente vai continuar na resolução das questões do Enem de 2023 e agora vamos começar pela questão 142 da prova amarela que diz o seguinte: sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo a como medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Então, vamos entender o que quer dizer isso aí. A, B e C, as medidas do lado de um triângulo. Então, a gente tem um triângulo aqui, ó, em cinza. A, B e C são as medidas do lado, certo? E a hipotenusa, ou seja, o maior lado. Tá vendo? E aí ele fala o seguinte, que essas medidas, eles são a mesma coisa do dizer que é o tamanho do diâmetro desses círculos, né? O diâmetro é quando a gente traça uma reta, ó. Traça uma reta, se não tá tão reta, mas vocês entenderam. Traça uma reta aqui no círculo e eu vou ter o diâmetro. E ele está dizendo que é justamente a medida desses lados do triângulo, certo? E aí ele continua. Observe que essa construção assegura pelo teorema de Pitágoras que a área de C1 vai ser igual à soma das duas áreas C1, C2 e C3, né? Então, ele está dizendo que a área do C1, ou seja, desse triângulo aqui, desse círculo C1, vai ser maior do que a área da soma desses dois menores. E aí ele faz uma situação, né? Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas, e o professor as dividiu no meio e formou um triângulo, com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. Então, ele traz essa imagem aqui explicando. Ele tem as 3 pizzas, e ele aqui fez um corte no centro de cada círculo, e aí formou esse triângulo, como nessa imagem aqui. E aí ele fala que essa parte é do amigo 1, do amigo 2 e do professor. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras pizzas. Então, ele está dizendo que a área dessa pizza aqui, ó, é maior do que a soma dessas duas aqui. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois... Se a gente pode resolver isso aqui alternando, conferindo cada alternativa e cancelando elas, quando não fazer sentido. Primeiro, o que a gente tem aqui, por exemplo, no Teorema de Pitágoras, né? A gente vai ter um triângulo reto, né? Que aqui não está muito reto, mas vocês entenderam. Com um ângulo reto aqui, ó, que é de quanto? 90 graus. Certo? Aqui é o lado A, aqui é o lado B, que é o lado C. Ou o contrário, aqui pode ser também. É apenas para representar. E esse triângulo aqui, ó, que ele apresenta das pizzas, ele não é 90 graus. Ele é um ângulo alfa. Eu acho que eu já dei um spoiler agora, não foi? Podem perceber que ele não é um ângulo reto. Certo? Então, a gente já poderia cancelar essa alternativa B aqui, dizendo que alfa é igual a 90 graus. E não é. Ele fala que o alfa vai ser maior que 0, a letra A, e menor que 90. E também não é. A gente pode perceber que ele é maior que 90 graus. Então, essa também está cancelada. Ele diz que é 180 graus, letra D. Não é, né? Porque 180 graus, a gente sabe que é representado dessa forma. Né? Se eu tenho aqui, ó, seria aqui 90, que daria aí 180 graus. E não é 180. Logo, alternativa letra C. Por quê? Porque o alfa vai estar entre 90 e 180. Ele é maior que 90, como a gente viu, e é menor que 180. Então, alternativa letra C. Agora vamos para a questão 143,
ainda da prova amarela do Enem de 2023. Diz o seguinte: entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, que ele vai chamar de EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo do oxigênio em milímetro por minuto e a massa em quilograma do atleta, correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida de grandeza descrita pelo parâmetro EC é... A gente sabe que quando a gente fala de unidade de medida, a gente vai relacionar justamente as grandezas e as informações que está constando ali naquela fórmula, né? A fórmula do EC, que é a economia de corrida, como colocado na questão. E ele fala que esse valor desse parâmetro é calculado pela razão que é, a gente já viu em aulas anteriores, né? É uma divisão. Então, razão é uma divisão que a gente representa por um traço. Entre o consumo do oxigênio, quem é o consumo do oxigênio? Em milímetros aqui, ó. Então, vai ser ml por minuto. Quando fala por, é uma divisão também, ó, por minuto. Certo? E a massa em quilogramas. É a razão entre isso aí, do atleta, né? E agora eu tenho que resolver isso aqui. Se eu tenho uma divisão aqui, é aquela ideia, né? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso aqui vai ser 1 sobre quilograma. Lembra que a gente viu que sempre vai ter o 1 embaixo ali, como denominador? Ele está invisível. E aí eu multipliquei pelo inverso dele. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que vai ser ml sobre minutos quilogramas. Logo, qual a alternativa? B, ml sobre milímetros quilogramas, né? Essa questão é de interpretação, né, do que está dizendo aqui no conteúdo e depois manipulação aí de frações. E para finalizar, a última questão de hoje vai ser a questão 144, que diz o seguinte: o gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares 1 e 2. Uma loja vende dois produtos, certo? E ele quer comparar qual que vende mais, né? Para isso, passa a verificar o número de vendas de cada um desses produtos por mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril a julho são apresentados aqui, ó. Então, no primeiro mês, em abril, foi 80, no segundo, 90, no terceiro, 100 do produto 1, no produto 2, 190, 170 e 150. Então, a gente vê um padrão aqui, né? Aí depois fala que o gerente estava decidido a acessar a produção do produto 2 no mês seguinte, aquele em que as vendas do 1 superassem as do 2, ok? Isso é muito importante. Suponha que a variação da quantidade de unidades vendidas dos produtos se manteve mês a mês, ou seja, não teve uma alteração nesse intervalo, sempre nesse intervalo que estava ocorrendo a mudança, né? Mostrado nesse período, ele quer saber em qual mês o produto 2 parou de ser produzido. Ele disse, vou parar quando o produto 1 superar a venda do produto 2. O produto 2, se você observar, ele está vendendo mais. Está vendendo mais, sempre ele está vendendo mais que o 1. Mas tem um momento que o 1 vai passar o 2. E é nesse momento, no mês seguinte, que ele não vai vender mais o 2. E aí é isso que a gente quer saber. Se a gente observar quanto é que varia de um para o outro aqui, ó. 100. Aliás, 10, né? Diminui, aumenta aqui, cada vez aumenta 10. Então, aqui vai ser mais 10 a cada mês. E nesse, tem uma diminuição de quanto? De 20. Então, a cada mês, diminui 20. Né? Então, vamos fazer o cálculo aí. Né? Em que mês isso vai mudar? Então, a gente tem aqui abril, maio, junho, julho,
Julho a gente tem aqui, aumenta 10, então vai ficar 110. Diminui 20, então vai ficar 130. Certo? Agosto. Aumenta 10, vai ficar 120. Diminui 20, vai ficar 110. Setembro. Opa, a gente já viu alguma coisa aqui. Ele vai cessar as vendas do produto 2 no mês seguinte, aquele que as vendas do 1 superam o 2. 1 superou 2. Aqui, ó, 120 é maior que 110. Então, agosto foi quando o produto 1 ganhou do produto 2. Mas é no mês seguinte que vai parar de vender o 2. Então, é setembro. Alternativa letra D. Isso é uma questão que a gente podia cair fácil nela. Ela é fácil. Mas a gente podia dizer, foi em agosto que superou. Então, vai ser a resposta vai ser C, agosto. Mas não, ele disse que vai parar de vender no mês seguinte. Até porque isso é bem óbvio. Mas a gente pode cair nessa pegadinha aí. Então, essa é a resposta da questão 144. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Respondemos mais 3 questões do Enem, né? E pretendemos resolver a maioria das questões ou todas as questões. Então fiquem ligados, já tem vídeos de aulas anteriores com questões resolvidas. Em breve estaremos mais apresentando outras questões. Então já se inscreva, comenta aí o que achou e até a próxima aula.